Olá pessoal, eu sou o Wesley. No vídeo de hoje aqui do Vagando Divagando, como vocês puderam ver aí pelo título do vídeo, pela thumb, hoje eu vim trazer o vídeo com uma temática um pouquinho diferente, né, mais voltada aqui pro público nerd, que para quem não sabe, essa semana é a semana do Orgulho Nerd, e que para quem não sabe também, dia 25, se eu não me engano, é o famoso dia da toalha ou o dia do Orgulho Nerd, né, como você preferir. Então hoje eu vim trazer um pouquinho, na verdade, algumas dicas de livros, que eu já devo ter falado várias vezes aqui no canal, mas eu acho que são ótimos livros para você que tá com aquele pezinho ali no mundo nerd e quer saber um pouquinho mais desse universo. Não necessariamente tem coisa exatamente nerd demais, mas eu acho que são livros legais para você conhecer um pouquinho desse universo. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem agora às terças e quintas às 19 horas aqui no canal. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre esses livros para vocês. Para quem não sabe, não conhece, não sabe de onde surgiu, não sabe o que é o Dia da Toalha, o que é o Dia do Orgulho Nerd, enfim, ele surgiu por um motivo bem específico que eu não vou saber detalhar aqui para vocês totalmente. Eu até li esse primeiro livro que eu vou trazer aqui, mas eu não tenho muitas lembranças dele. Mas eu tô falando, gente, para quem conhece sabe que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é uma série de 5 livros, se eu não me engano. Então é uma série muito famosa por causa disso, e essa comemoração, esse período mais festivo do mundo nerd surgiu por conta do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não vou saber explicar para vocês como exatamente surgiu, porque faz muito tempo que eu li isso aqui e eu deu preguiça de pesquisar um pouquinho mais para trazer essa informação para vocês. Mas existe por causa disso, vocês podem dar uma pesquisada para entender um pouquinho melhor. Essa é uma época do ano que geralmente vários produtores de conteúdo tiram assim para dar dicas, seja de filmes, seja de séries, videogames. No caso aqui eu venho falar de livros para vocês. E aqui essa primeira dica, obviamente, é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma ficção científica, mas está muito longe de ser uma ficção científica hardcore. É uma ficção científica divertida, leve. Eu nem lembro exatamente muito da premissa, mas eu sei que é divertido, tem personagens muito divertidos e as situações que os personagens vivem, com certeza são situações bem leves e tem a trama própria aqui desse universo, mas é algo que vale muito a pena dar uma chance. Então já fica a dica para esse livro aqui que iniciou tudo isso, pelo menos iniciou esse período de comemoração todos os anos, é por conta de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Para você que é mais ligado no mundo dos videogames, mas que também quer conhecer um pouquinho de livros que possam contar um pouquinho dessa história, ou pelo menos de uma das grandes disputas que houveram de todos os tempos entre duas grandes empresas do mercado, eu trouxe A Guerra dos Consoles. Sega, Nintendo e a batalha que definiu uma geração e que basicamente definiu boa parte do que nós conhecemos hoje como os videogames, como o universo de games em geral. Muito do que ocorreu nessa briga influenciou a forma com que esse material, essa mídia é veiculado hoje em dia para milhões e milhões de pessoas. Não é à toa que o mundo dos games é a indústria de entretenimento mais lucrativa assim no mundo há vários anos. E a Guerra dos Consoles conta uma parte dessa história, más decisões e boas decisões de ambos os lados, até que uma empresa saiu vencedora. Nós sabemos qual dessas duas empresas aqui é mais forte hoje em relação a concorrente. É um livro um pouquinho extenso, com certeza, né? Ele tem suas 600 páginas, quase, na verdade, quase 600 páginas. E realmente, gente, é um livro que vale demais. Eu não sou muito fã assim, de livros de não ficção, mas esse é um tipo de livro aqui que vale muito. Você fica vidrado querendo conhecer o que é que vai acontecer a cada etapa, a cada coisa nova que surge nessa guerra. Então vão lá ler A Guerra dos Consoles, que vale demais. Não sei, né? Eu tô indicando, mas eu não tenho certeza se esse livro aqui continua em estoque na Amazon. Eu acho que sim, talvez, né? Espero que sim, porque é um livro que vale demais ter na estância de vocês. Outro livro agora que me lembrou muito de universo de RPGs, quando eu tava pensando aqui, será que eu tenho algo assim parecido com o universo de RPG? Eu não vou nem dizer que essa história aqui tem possibilidade de ser adaptada em RPGs de mesa ou em videogame, porque eu não sei realmente. Mas eu acho que essa história tem muito essa cara, é uma história que é muito leve. E é um quadrinho, Nimona, da Noelle Stevenson, que eu já falei aqui semana passada sobre ele no canal, e venho trazendo novamente porque é uma história que vale sim sendo relembrada, que vai ganhar uma adaptação pela Netflix, e é uma história que realmente vale muito a pena ser lida, assim, se você quer ler algo leve, se você quer conhecer um pouquinho mais desse universo, assim, mais do estilo medieval, nerd também, por que não, né? É uma temática que eu acho que casa muito bem com Nimona, e Nimona é uma história que é uma ótima introdução a esses mundos de fantasia medieval. Se você não quer entrar de cabeça assim num livro de fantasia e ao mesmo tempo em que coloca esses elementos ali de planos mirabolantes,
de grandes vilões e etc, mocinho, e de todo esse cenário bem clássico construído e de certa forma também bem desconstruído pela Noelle Stevenson aqui nessa história. Enfim, essa história aqui ela realmente tem todos os elementos possíveis para que você possa conhecer um pouquinho mais esses universos assim, sem precisar cair de cabeça logo de cara num grande livro de fantasia mais complexo. Não. Nimona tem sua complexidade, é claro, mas eu acho que ela serve muito mais como história de introdução e divertimento e de leveza do que outra coisa, então por isso que fica essa dica aqui para vocês. O próximo livro é um livro que eu particularmente não sou tão fã assim, mas eu reconheço sim os apelos nerds que esse livro tem aqui, principalmente com um elemento muito clássico de produções audiovisuais japonesas, sejam animações, pode ser até em alguns games e filmes e etc. Eu tô falando de Viúva de Ferro da Shiran Jae-zhao. E para quem não conhece essa história e dessas inspirações aqui de Viúva de Ferro, eu não sei se vocês vão ter assistido, mas por exemplo, Pacific Rim ou Círculo de Fogo, né, se vocês conhecerem dessa forma, Gundam, que é uma série de mechas, né, grandes robôs gigantes e etc. É basicamente o que se trata aqui, Viúva de Ferro, e isso é uma coisa muito legal de você ler. Viúva de Ferro tem uma questãozinha que eu gostaria que essa história fosse um pouquinho mais visual, então eu gostaria, por exemplo, que tivesse algumas ilustrações, que eu sei que é possível a gente encontrar na internet um pouquinho, pra gente ter essa referência visual, mas eu acho que seria legal essas referências visuais aqui dentro do livro. Mas o livro em si ele já consegue ser visual bastante para que você consiga pensar e imaginar bem as criaturas gigantes, os robôs gigantes que tem aqui nessa história, que é uma história que é bem construída, eu tenho as minhas questões com ela, mas é uma história assim bem construída que me deixou com vontade de conhecer um pouquinho mais dela. Mas é isso, essa é uma história que tem como o seu principal elemento nerd ali a questão dos robôs gigantes, que querendo ou não, gente, para quem tá dentro desse universo e quer conhecer, e conhece na verdade esse universo nerd, é algo muito familiar, então algo que vai chamar a atenção, e sendo uma parte tão forte da premissa, e estar inserido dentro desse universo de uma forma tão legal, tem total ligação com a trama, e com todas as questões desse mesmo universo, é que faz Viúva de Ferro funcionar bem nesse sentido, nessa parte, né? Eu, pelo menos, gosto bastante de ver os momentos em que esses robôs gigantes estão em ação. Tem coisas muito legais aqui, conceitos muito legais, que eu acho que vale sim a experiência de você ter Viúva de Ferro em mãos e na sua estante. Eu sei que tem muita gente que gosta muito de Viúva de Ferro. E eu falei de histórias leves também ali com Nimona. Eu acho que uma outra história muito leve e divertida, agora mais voltada para ficção científica, é Guerra do Velho, dos John Scalzi, queridinho também da galera da ficção científica. Eu também já falei várias vezes aqui no canal, vocês também já devem estar cansados de me ver falando de Guerra do Velho, mas é porque não tem como eu não falar. Quando eu pensei assim, que história seria legal pra galera entrar nesse universo nerd, que poderia ser uma ficção científica interessante também para indicar para eles, é uma das melhores indicações que eu posso trazer para vocês desse sentido, pelo menos dentro do que eu conheço. Guerra do Velho, como eu já falei, é uma história muito bem humorada, ele tem as questões mais importantes e dramáticas e as coisas que o John Scalzi quer adicionar aqui, que dê algum peso, alguma complexidade para esse universo que ele está construindo, mas no geral é uma história bem humorada que realmente vale a pena você ter ali em mãos e ler. E é um livro que você vai devorar, você vai virar as páginas uma atrás da outra. 90% de chance de você gostar muito de tudo que Guerra do Velho entrega para você de conceitos dentro de ficção científica. É algo totalmente diferente de muita coisa que eu já li, por isso que eu sempre estou indicando essa história, por isso que é uma história que, assim, às vezes eu sempre me pego com vontade de reler ela, porque eu acho que é o tipo de história que pede para ser relida. Não porque você vai conhecer algo novo, não porque você vai pegar alguma camada que você não pegou anteriormente. Não, é só porque é uma história tão cativante, é uma história que você entra dentro dela tão facilmente, assim, nas primeiras páginas, literalmente, que, enfim, você fica com vontade de retornar a esse universo. Eu falo que eu tenho a minha vontade de reler, mas ao mesmo tempo eu não volto, mas eu continuo muito com essa vontade porque realmente eu acho brilhante, de verdade. Então, vão lá conhecer Guerra do Velho, mais uma vez indicando eles aqui para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo aqui falando do livro que é o resumo da nerdice, assim, geral de anos e anos e anos, de referências, de tudo. Mas aqui, Jogador Número 1 do Ernest Cline, já adianto para vocês, não precisa ler o Jogador Número 2, basta ler o Jogador Número 1, que é um livraço divertidíssimo, nerd de ficção científica, de fantasia, com muitas referências nerds dos anos 80, principalmente. Preciso falar muita coisa? Eu acho que pouquíssima gente hoje em dia não conhece o Jogador Número 1, seja por conta do filme, que é muito fiel ao livro, seja por conta do próprio livro, que continua sendo um grande sucesso. Quem leu antes e relê vai conseguir ter os mesmos momentos de nostalgia, ou pelo menos aproveitar muitos momentos de aventura, e como aconteceu comigo no caso, né, depois de alguns anos eu reli isso aqui, continuou como se eu estivesse lendo
pela primeira vez, porque eu acho que o Ernest Cline acerta muito aqui com personagens, então acerta muito nessa questão da caça ao tesouro, do easter egg do Halliday, então é um livro que vale demais você ter a oportunidade de ler ele. Cúmulo da Nerdice é esse livro aqui, se você quiser ler um negócio assim, leve também, né, e de introdução também vale demais, apesar de ter muita referência que você provavelmente não vai pegar todas, ainda assim esse livro é uma ótima pedida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo aqui com essa temática da Semana do Orgulho Nerd. Então quinta-feira eu também devo voltar com algum outro vídeo nesse formato aqui para vocês, com essa temática. Então fiquem ligados aqui no canal que eu continuo falando um pouquinho mais sobre esse Dia do Orgulho Nerd, coincidentemente caiu exatamente num dia que sai um vídeo do canal. Então vai ser legal talvez trazer esse conteúdo para vocês. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do canal, que agora saem às terças e quintas, às 19 horas. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.